Nós estamos aqui hoje com os médicos veterinários do CPPI, Centro de Produção e Pesquisa de Imunobiológicos, e a gente vai conversar com eles um pouquinho para saber o que é produzido, a importância desse centro de pesquisa e de produção de soros. O que é produzido exatamente aqui no CPPI? O CPPI ele tem como seu produto mais importante a produção do soro antileucosocélico para tratar acidentes por aranha-marrom e o soro antibotrópico para tratar os acidentes por um grupo de serpentes, o grupo das jararacas. Além desses produtos, nós trabalhamos com outros antígenos para diagnóstico. É o caso do antígeno de Montenegro para diagnóstico da leishmaniose. Bacana. E qual a importância da produção desses soros, desses antígenos? Então, veja bem, a questão dos soros. Os soros, para tratar acidentes por animais peçonhentos, são os produtos que efetivamente tratam a causa do problema, ou seja, a toxina que é injetada, seja por serpentes, seja por aranha-marrom, o soro é o medicamento que realmente vai combater a ação do veneno, ou seja, é o produto mais importante para minimizar as consequências do acidente. A questão do antígeno de Montenegro é extremamente importante para o diagnóstico da leishmaniose, que é uma doença que tem em todo o país, e é um produto usado no diagnóstico e é extremamente importante para a saúde pública. E qual o volume de produção anual aqui do CPPI, em termos de soros? A questão do soro, o soro antileucosocélico, a nossa meta de produção são 20 mil frascos por ano. E o soro antibotrópico, 5 mil frascos por ano. Para isso, a gente tem que ter toda uma logística necessária, a questão de captura de animais, de produção de venenos, imunização dos equinos e uma série de outras providências para que a gente consiga atingir esta produção. E para onde vão esses soros produzidos aqui no CPPI? Os soros produzidos no CPPI, eles são todos destinados para o Ministério da Saúde e o Ministério da Saúde distribui para todos os estados da federação. Assim sendo um fluxo, o CPPI produz, vai para o Ministério distribui para os estados e os estados distribuem para os municípios. E como funciona o manejo, a coleta desses animais que estão aqui, estão trabalhando aqui, na verdade, né, que servem a essa produção toda dos soros? Como eles são coletados, quais os cuidados, qual o manejo que se tem com eles? Em termos de animais utilizados na produção dos soros, nós podemos considerar assim, primeiro os animais peçonhentos, que são os que fornecem as toxinas, os venenos. Então eles são capturados a campo, no caso das aranhas, temos uma equipe própria para isso. Eles fazem campanhas de captura, normalmente são 10 dias que ficam em atividades fora do CPPI. Depois eles vêm para o laboratório, fazem todo o processo de produção do veneno. Esse veneno depois ele é manuseado, é preparado, aí nós utilizamos os equinos para serem imunizados, produzir os anticorpos, são os antivenenos, e depois nós temos os animais de laboratório, são os coelhos, são os camundongos, são os ratos, onde são utilizados para o quê? Para avaliar as toxinas e avaliar os produtos que são produzidos. Certo. E qual a importância do médico veterinário, qual o papel do médico veterinário em todo esse processo aqui dentro do CPPI? Bom, o médico veterinário ele é de extrema importância, veja bem, desde o início, desde a parte de aquisição dos animais, a manutenção dos animais, a execução dos testes, todo o trabalho produtivo. O médico veterinário, vamos pegar o exemplo dos equinos, é ele que faz todo o processo de compra desses animais, seleciona esses equinos, faz todo o controle sanitário, depois a manutenção desses animais e a parte efetivamente de produzir o plasma hiperimune, onde ele faz a inoculação das toxinas, as colheitas de sangue e a separação do plasma. Certo. E quais os cuidados que se tem aqui no CPPI com relação ao bem-estar animal? Veja, a gente
forçosamente tem que usar os animais na produção do soro, porque a cadeia produtiva é dessa forma. O que o médico veterinário e o CPPI faz? É dar todo o suporte de alimentação, de medicamentos, de controle de ambiente, para que esse animal tenha uma vida assim razoavelmente boa, com todas as condições, e minimize o desconforto que ele tem nesse processo produtivo. Então, os animais são utilizados aqui dentro de uma forma ética, respeitosa, dentro dos limites das capacidades de cada um dos animais. Então, a gente respeita todo o processo produtivo, os intervalos de recuperação desse animal, para que ele tenha um período de vida longo e produtivo. Certo, então existe todo um protocolo para a utilização desses animais e também uma aprovação, pelo que nós estávamos conversando, de um comitê de ética, é isso? Sim, todo o nosso processo produtivo aqui, eles são devidamente regulamentados, registrados, aprovados, e os processos de uso de animais, eles são submetidos por uma comissão de ética que faz a avaliação sobre o aspecto ético e do bem-estar do animal na utilização dos mesmos. Então, a gente dá aos animais todo um suporte adequado para que ele tenha um bom uso dentro do CPPI. Existe alguma coisa que a população em geral possa fazer para auxiliar, facilitar o trabalho aqui do pessoal do CPPI? Veja, o CPPI ele está localizado dentro de uma área urbana, né? Nós temos em volta do CPPI, nós temos comunidades que moram aqui, que foram se formando, e o convívio com essa comunidade é extremamente importante. A gente sabe que os animais, eles têm toda uma dinâmica, a questão de alimentação, a questão de dejetos, e o bom convívio com a população, o respeito mútuo é extremamente importante. Tá, joia, obrigada. Bruno, fazer algumas perguntas com relação à parte dos cavalos, que é você o responsável, certo? Então, como é a criação desses cavalos que trabalham no CPPI? Como é que é a aquisição? De onde vêm esses animais? Certo. Esses animais eles têm origem ou da polícia militar, alguns deles, seja por N razões que eles sejam aposentados da polícia militar, especialmente animais com problemas comportamentais que não servem para o patrulhamento, acabam sendo oferecidos para o CPPI, ou, como é o caso da grande maioria dos animais aqui do CPPI atualmente, são animais adquiridos por via licitatória. Então, há um pregão eletrônico, no qual nós damos as características dos animais desejados para esse trabalho. O vencedor desse pregão eletrônico, ele informa as localidades em que esses animais selecionados se encontram, e nós, médicos veterinários, vamos até essas propriedades e fazemos a seleção desses animais que foram mostrados, que foram selecionados pelo vencedor da licitação. Passando no nosso crivo dos nossos critérios, esses animais são trazidos para o CPPI para que eles possam fazer parte da produção dos soros. Joia. E qual é o papel do médico veterinário em todo esse processo, tanto com relação aos animais, quanto com relação à produção dos soros em si? Parece que é fundamental o papel do médico veterinário em todo esse processo. Com certeza. O médico veterinário ele está inserido em todas as etapas aqui do CPPI, tanto na gestão, quanto na administração, quanto na produção dos antígenos, da matéria-prima, que é o plasma hiperimune, e também dos controles de qualidade de todos os produtos aqui do CPPI. Portanto, pelo fato do médico veterinário, ou da medicina veterinária ser uma profissão plural, nós temos condições de estar inserido em todas as etapas produtivas. Certo. E com relação ao volume de produção de cada animal, o tempo de vida produtiva de cada um desses animais com relação aos equinos aqui dentro do CPPI? Certo. E os equinos, em cada etapa de produção de plasma hiperimune, eles acabam produzindo, em média, 12 quilos de plasma. Tá? Essa etapa
ela é repetida em média 4 vezes ao longo do ano. Então, cada equino ele produz ali de 48 a 50 quilos de plasma, certo? 48 a 50 quilos de plasma vão render, após o processamento desta matéria-prima, o equivalente ao tratamento de cerca de 36 a 50 pacientes acidentados por animais peçonhentos. Portanto, cada cavalo aqui, ao longo de um ano produtivo, tem a capacidade de salvar muitas pessoas, de tal maneira que a gente não pode colocar um valor nesses animais, né? O valor socioeconômico desses equinos acaba sendo inestimável. Certo, e nós vimos os animais a campo, são animais muito bonitos, né, extremamente saudáveis, ao contrário do que muitas vezes se imagina na criação desse tipo de animais. Quais os cuidados com relação ao bem-estar animal, ao bem-estar desses cavalos que são tomados aqui no CPPI? Certo, existe um estigma de que esses animais produtores de soro, são animais que definham, animais subnutridos, animais idosos, etc. E hoje, com as imagens captadas aqui, a gente pode mostrar para vocês que é justamente o contrário. Para um animal participar desse processo produtivo, ele tem que ser um animal rústico, que tem um tamanho mínimo, que tenha um peso mínimo e que seja 100% saudável. Então, as exigências sanitárias que nós temos, que nós tomamos aqui, são muito grandes. Os animais eles são avaliados antes de cada processo produtivo, os animais eles são acompanhados periodicamente com relação a doenças parasitárias, a doenças infecciosas, a zoonoses, enfim. Afinal de contas, a gente precisa sempre lembrar que que esses animais, na verdade, estão produzindo um medicamento de uso humano que vai ser administrado via endovenosa em pacientes acidentados. Portanto, todo o controle sanitário e todo o cuidado para que esse animal seja um bom produtor de anticorpos específicos é tomado aqui. Outra questão com relação ao bem-estar animal é a seguinte: os animais aqui no CPPI, eles são criados a campo, em grupo. O cavalo é um animal sociável. Então, a gente, além de toda a parte sanitária, fornece condições de manejo para que esses animais eles expressem o seu físico da melhor maneira possível, né? Então, um animal feliz, um animal saudável, é um animal que vai produzir mais. E é justamente isso que a gente objetiva, um animal que produza uma quantidade de anticorpos adequada e anticorpos com qualidade adequada para neutralizar a ação desses venenos. Certo. E qual o período, a vida útil produtiva de soro desses animais e o que acontece com eles depois que eles se aposentam, digamos assim? Em média, os equinos eles trabalham ali por volta de 10, 12 anos. Obviamente que existem muitos casos aqui no CPPI de equinos muito idosos que têm um bom condicionamento físico, um bom score corporal e que são excelentes produtores de anticorpos, né? De tal maneira que a gente não pode simplesmente, depois de todo o investimento de processamento de veneno, imunização desses equinos, estímulo do sistema imunológico desses equinos a produzir os anticorpos, simplesmente descartá-los pelo simples fato deles serem idosos. Então, reforço, mais uma vez, antes de cada imunização, esses animais são devidamente avaliados. Então, mesmo um animal um pouquinho mais idoso e que tenha condições físicas e que seja, principalmente, um excelente produtor, ele está escalado a continuar produzindo. Até que, eventualmente, em alguma avaliação clínica ou devido a alguma doença, enfim, acometimentos naturais dos cavalos, esse animal acaba passando para a aposentadoria. E como que se dá essa aposentadoria aqui no CPPI? Os animais acabam ficando aqui com a gente, né? Então, por que isso? Porque aqui dentro eu tenho condições de fornecer para esse equino todo o tratamento que ele, veterinário, clínico, cirúrgico, eventualmente, se for o caso, que ele necessitar, né? Então, muitas pessoas bem intencionadas nos procuram se oferecendo para adotar esses animais, mas, de certa maneira, eu não posso garantir que essa pessoa será um bom tutor, né? E o contrário acontece aqui. Aqui eu consigo garantir que esses animais vivam o resto das suas vidas de maneira adequada, dentro dos padrões de bem-estar, com medicamentos, nutrição adequada, etc.
Então eles se aposentam felizes por aqui mesmo, que a gente viu que o espaço é maravilhoso também, tem piquetes, né, enormes. Com certeza. Os animais acabam ficando aqui e, apesar de todo esse trabalho que a gente faz com eles, né, deles acabarem, eu sempre utilizo essa expressão, entre aspas, assim, deles serem nossos bioreatores, né, afinal de contas eles pegam ali o veneno e transformam aquilo lá na produção de anticorpos, a gente acaba se apegando a esses animais, né? Então é inevitável o carinho, é inevitável o apreço que a gente tem por eles e acaba sendo bom também para a nossa própria convivência, para o nosso estímulo, para o nosso bem-estar aqui como funcionários, manter esses animais aqui, vê-los envelhecer, vendo eles terem toda a condição de viver sua vida de maneira mais adequada possível. Tá, joia. Obrigada. Eu acho que a gente vai passar para pedir para vocês mostrarem para a gente um pouquinho agora, então, de todas as etapas dessa produção com os animais. Joia.